tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Pereira. Nós vamos começar hoje o módulo 3, Colonialidade e Decolonialidade, do nosso curso de Pensamento Latino-Americano e Africano Contemporâneo. A aula de hoje vai ser a nossa aula 5. Eu intitulei essa aula Césaire e Quijano, do anticolonialismo à colonialidade do poder. E o que nós vamos discutir hoje são dois autores fundamentais no debate sobre o colonialismo e sobre a colonialidade que o sustentou e que sobreviveu a ele. Eu me refiro ao Aimé Césaire e ao Aníbal Quijano. O primeiro, o autor martinicano, da Martinica, criador do movimento da negritude, que nós já vimos. O segundo, Quijano, um grande intelectual peruano, originalmente marxista, que se tornou um dos líderes do movimento dos decoloniais e que faleceu recentemente, em 2018, com quase 90 anos de idade. Através dos dois, é possível perceber que há uma linha de contato entre os que pensaram o colonialismo lá em meados do século XX e os que escreveram desde uma perspectiva já pós-colonial e decolonial mais recentemente. Vamos começar pelo Césaire. Em Discurso sobre o Colonialismo, que ele escreveu em 1950, o Césaire articulou mais explicitamente o colonialismo e o racismo com o capitalismo. Do mesmo modo, ali naquele texto, o negro é entendido como parte de um proletariado considerado classe universal, né? O que reflete a influência marxista naquele momento na obra do autor. Porém, o Césaire associa a civilização europeia com proletarização e com mistificação, e faz o elogio do que ele chama de civilizações para-europeias. Se no Marx, por exemplo, do Manifesto Comunista, né, não no Marx da maturidade, mas no Marx do Manifesto Comunista, havia uma admiração irreprimível e inegável pela força destrutiva do capitalismo associada por ele ao progresso, né? Aqui, nesse texto do Césaire, se denuncia como o capitalismo e o colonialismo eliminaram sistematicamente aquelas civilizações. Cito Césaire: eu falo de economias naturais, de economias harmoniosas e viáveis, de economias à medida do homem indígena destruídas. Eram sociedades comunitárias, jamais de todos por alguns. Eram sociedades não somente pré-capitalistas, como se diz, mas também anticapitalistas. Eram sociedades democráticas sempre. Eram sociedades cooperativas, sociedades fraternais. Eu faço a apologia sistemática das sociedades destruídas pelo imperialismo. Fecho aspas. Então, Césaire está afirmando aí que as sociedades, civilizações anteriores ao capitalismo, à modernidade, à colonização, tinham pontos positivos, vantajosos em relação à civilização ocidental, à civilização europeia, né? Então, ele se afasta nesse ponto da noção de progresso, o que vai aparecer com força nos autores pós-coloniais e decoloniais atuais, como a gente vai ver. Mas, porém, né, entretanto, o Césaire não espera um retorno ao passado, né? Ele espera, sim, que elementos daquele passado inspirem uma nova sociedade no futuro. Uma sociedade que também vai recolher elementos europeus. Abro outra citação do Césaire: não é uma sociedade morta que nós desejamos fazer reviver. Nós deixamos isso aos amantes do exotismo. É uma sociedade nova que devemos criar, com a ajuda de todos os nossos irmãos escravos, rica de toda a potência produtiva moderna, aquecida de toda a fraternidade antiga. Fecho a citação. O Césaire apresenta a civilização europeia ocidental como decadente,
como violada, como moribunda, como uma civilização indefensável, incapaz de resolver os seus problemas cruciais, que são o problema do proletariado e o problema colonial. Para ele, é uma civilização condenada por massas de proletários em seu interior e por milhões de seus escravos em todas as partes do mundo colonizado. Civilização e colonização são termos excludentes. O Césaire adverte que a substituição do colonialismo europeu pelo imperialismo norte-americano não resolveria o problema e faz esse alerta aos empolgados com o apoio americano, então, às descolonizações. Esse texto é da fase mais marxista do Césaire, mas de um marxismo anticolonial. E ele aponta o proletariado e os colonizados como os agentes universais da revolução, né? Ele aponta como uma característica, isso é bem interessante também, ele aponta como uma característica da decadência da civilização ocidental o nazismo, né, que tinha destruído parte do mundo poucos anos antes. Ele afirma que o nazismo não era uma excrescência, né, da civilização ocidental liberal. Ele fala que era uma consequência dessa civilização. O nazismo, então, era uma consequência do capitalismo, uma consequência da modernidade, uma consequência da sociedade liberal. O nazismo, então, não era algo, um ponto fora da curva, né? O nazismo o nazifascismo, enfim, os fascismos, né, faziam parte da experiência europeia e haviam começado a ser testados e a serem produzidos no processo de colonização, nos diferentes processos de colonização, e depois se expressaram, né, no seio da própria Europa. Bom, para além disso, talvez o mais importante desse texto do Césaire, que foi o grande criador do movimento da negritude, né, seja afirmar que a civilização ocidental, a modernidade, o capitalismo são racistas. O racismo é a base para ele do colonialismo e o colonialismo é a base da civilização ocidental, junto com o capitalismo. Bom, dito tudo isso, vamos avançar então algumas décadas para o começo do século XXI, né? Novas gerações de intelectuais críticos no sul global, como os pós-coloniais e os decoloniais, beberam das fontes anticoloniais e anti-imperialistas. Beberam de autores como Césaire, Senghor, Nkrumah, Fanon, Albert Memmi, Amílcar Cabral, Darcy Ribeiro, entre muitos outros. Mas esses pós-coloniais e decoloniais se diferenciaram daqueles anticoloniais, principalmente se afastando de posições mais fortemente marxistas e estruturalistas ou funcionalistas. Por isso, sendo considerados de uma maneira muito genérica, né, pós-estruturalistas, alguns deles se considerando também pós-modernistas, pós-modernos, né? Novas gerações de autores críticos no sul global procuraram também abandonar filosofias da história, evolucionistas, teleológicas, e procuraram marcar mais claramente as suas diferenças com alguns paradigmas ocidentais dominantes, né? Uma das principais correntes mais recentes que foram nessa direção é exatamente o movimento modernidade/colonialidade, o M/D, os chamados decoloniais. O Walter Mignolo, Henrique Dussel, Edgardo Lander, Catherine Walsh, Aníbal Quijano e muitos outros intelectuais importantes integram esse movimento, esse grupo, né? Esse grupo se constituiu no final dos anos 90 e começo dos 2000, aproximadamente, como um desdobramento do grupo latino-americano de estudos subalternos. Um grupo que se formou no começo dos anos 90, esse grupo latino-americano de estudos subalternos, se formou no começo dos anos 90, inspirado originalmente no movimento dos estudos subalternos, Subaltern Studies, do sul da Ásia, que surgiu entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. Mas eu não vou abrir esse parêntese não, senão esse vídeo vai ter mais de 30 minutos como o outro, como o passado. Eu não vou falar de estudos subalternos, não. Nem no sul da Ásia, nem na América Latina. Isso não é um tema desse curso aqui, por falta de espaço mesmo. Poderia ser. Mas o ponto é que o movimento M/D,
né, M/C, M/C, modernidade barra colonialidade, né, ele surgiu entre final dos anos 90 e início dos anos 2000, inspirado exatamente nos estudos subalternos. Vamos ver, através do Quijano, como os decoloniais se aproximam e se afastam dos anticoloniais de mais de meio século atrás, né? Para o Quijano, pessoal, em Colonialidade do Poder e Classificação Social, que foi originalmente escrito em 2000, com a colonialidade, as populações dominadas têm as suas identidades submetidas à hegemonia eurocêntrica, que define o que é conhecimento, o que é racionalidade. Desse modo, o imaginário construído ao longo da formação de um sistema colonial moderno, né, resulta na mutilação epistemológica de milhares de povos e culturas, a partir da dominação de um único pensamento, o pensamento eurocêntrico. A diferenciação colonial é também epistêmica, então. A colonialidade se transfere do âmbito do poder para o campo do saber, construindo a colonialidade do saber que mantém a hegemonia eurocêntrica como uma perspectiva superior do conhecimento, como a única racionalidade válida. Essa racionalidade dominante é constituída pelo liberalismo, para o Quijano, mas também pelo marxismo, segundo ele, ainda que este tenha se originado com um caráter subalterno, contestatário, né? Vendo a relação intrínseca entre modernidade e colonialidade, é difícil não pensar nas relações entre nações na modernidade sem levar em consideração a dimensão colonial. É junto com a modernidade e o imperialismo colonial das nações europeias, associados intrinsecamente à expansão do capitalismo, que a colonialidade se origina. A formação do sistema mundo e do paradigma moderno colonial faz com que o fim do colonialismo não resulte no fim da colonialidade. Mesmo após a independência do jugo colonial, a colonialidade permanece permeando as relações internas e externas. Desse modo, o jogo de poder e dominação em diversos aspectos se mantém, como no âmbito do conhecimento, por exemplo, né? É importante lembrar que para a decolonialidade, né, para o movimento decolonial, as ciências sociais, incluída aí a nossa ciência política, se constroem nesse espaço de dominação e são atravessadas por essas relações de poder, né, por essa colonialidade. Então a colonialidade atravessa as ciências sociais, atravessa a ciência política também. Para o Quijano, a colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do poder capitalista. Ela se sustenta numa classificação racial, étnica, que estruturou o capitalismo e a modernidade. Nós vemos, então, que há ecos marxistas e estruturalistas no argumento dele, e que há também a preservação do conceito colonial. Mas o lugar da economia, do trabalho, da luta de classes, né, do modo de produção, não é o lugar mais importante, o elemento mais determinante para o Quijano. A esses elementos se juntam o poder simbólico, o poder político, as subjetividades e a autoridade, a colonialidade do saber e a colonialidade do poder. Também a classificação racial e sexual, o racismo e o sexismo. Não há para ele uma determinação econômica. O que há são determinações mútuas, múltiplas, interações descontínuas, heterogêneas, conflituosas. Há para o Quijano uma articulação que assume no capitalismo mais importância que as outras. É o controle sobre o trabalho e sobre a autoridade. Mas essa articulação funciona, atua apenas como um eixo que articula, que organiza todo aquele conjunto de fatores que para ele se influenciam mutuamente. Então não há uma determinação econômica, não há uma sobredeterminação.
a determinações múltiplas, né? E também indeterminações. Quanto ao colonialismo denunciado por Césaire, né? No Quirrano ele se transforma em colonialidade, como vocês viram. É uma colonialidade que atravessa todo o período colonial e que sobrevive a ele, estruturando não só as novas sociedades pós-coloniais, mas toda a modernidade e o sistema capitalista. A colonialidade, então, é constitutiva da modernidade e do capitalismo. O racismo é constitutivo da modernidade e do capitalismo. O patriarcalismo é constitutivo da modernidade e do capitalismo. Não existiriam modernidade e capitalismo sem eles. O Quirrano, como nós vemos, não é Césaire, mas não existiria Quirrano sem as reflexões de Césaire. Não existiriam os decoloniais de hoje sem os anticoloniais de ontem. Por isso, entende-se por que os decoloniais, né, vêm relendo e resgatando hoje em dia aqueles autores anticoloniais. E aqueles autores anticoloniais têm sido cada vez mais lidos, publicados, editados em várias línguas, né, resgatados. Mas resgatados como numa releitura, realmente, né? Resgatados pelos autores decoloniais hoje em dia, pelos autores pós-coloniais de hoje em dia, como pós-coloniais e como decoloniais antes do tempo, né? Como antecipadores das ideias que se fortaleceram, apareceram na teoria crítica na periferia nos últimos anos. Mas nós vimos, né? Nós vimos aqui nessa aula que os anticoloniais não são exatamente decoloniais antes do tempo, né? Não são decoloniais antes do tempo, mas os decoloniais, repito, não existiriam sem eles, né? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima.